Daqui a pouquinho nós vamos ouvir o programa da família, traz como título uma linda mensagem: o poder da influência da língua. Os programas passados, né, você ouviu as 7 características do pai que eu quero ser, né? A segunda nós trouxemos para você 5 blocos, né, da característica do pai que eu quero ser. E hoje você vai ouvir o poder da influência da língua. Nesse próximo programa você vai ouvir também, né, vamos estar falando de sexo. Sexo, né? Por que acaba o sexo no casamento? Você vai ficar sabendo. Vou trazer para você também, olha, a próxima canção aí, Estarei com Você, Luizete Silva. E na sequência eu trago para você também Sandro e Veloso, Arrebatamento. A dupla Vânia Ribeiro e Vânia Vieira canta 2 lindas canções para nós. Uma delas é O Poderoso e também Profetiza. Agora para você. Tudo isso e mais um pouco. Bom dia, 9h34. Filho, porque muitas vezes você pensa assim, pensa que tudo acabou e pra você chegou o fim. Vive andando a esmo da vida sem destino pra chegar. Tudo mudou tão de repente, você vive carente, sem forças pra andar. Filho, eu sei que às vezes as lutas são grandes, mas estou com você. Caminho ao seu lado de noite, de dia, mas você não vê. Se te lançares pelo fogo, não temas, filho, estarei com você. Eu sou Deus onipotente, não existe nada que possa me deter. Filho, pelas madrugadas vi você clamando, enviei um anjo pra enxugar seu pranto. Estava um filho que eu nunca te esqueci. Se passares pela água, estarei contigo. Estava um filho que eu sou teu amigo, e na hora difícil estou com você. Estarei com você. As lutas são grandes, mas estou com você. Caminho ao seu lado de noite, de dia, mas você não vê. Se te lançares pelo fogo, não temas, filho, estarei com você. Eu sou Deus onipotente, não existe nada que possa me deter. Filho, pelas madrugadas vi você clamando.
Cantando pra nós, Sandro e Veloso, bom dia. Arrebatamento. Quando o Pai ordenar o Filho, então nas nuvens virá buscar o meu povo pra com ele morar. É Cristo que vem, levante a cabeça, vamos todos ver. Jesus vem voltando, vestido de branco, buscar os fiéis pra com ele viver. Será muito lindo quando o som da trombeta começar a soar, os anjos tocando e a igreja cantando aleluia, aleluia. Naquele dia, para quem subir, será grande a vitória. Para quem ficar, será grande a tristeza. Quando o Pai ordenar o Filho, então nas nuvens virá buscar o meu povo pra com ele morar. É Cristo que vem, levante a cabeça, vamos todos ver. Jesus vem voltando, vestido de branco, buscar os fiéis pra com ele viver. Será muito lindo quando o som da trombeta começar a soar, os anjos tocando e a igreja cantando aleluia, aleluia. Naquele dia, para quem subir, será grande a vitória. Para quem ficar, será grande a tristeza. Será muito lindo quando o som da trombeta começar a soar, os anjos tocando e a igreja cantando aleluia, aleluia. Naquele dia, para quem subir, será grande a vitória. Para quem ficar, será grande a tristeza. Para quem ficar, será grande a tristeza. É uma atrás da outra. É demais! Quando ele quer agir, o impossível ele faz paralítico andar, cego de nascença ver. E se tem morto na cova, esse Deus faz reviver. Ele é mesmo poderoso.
Esse é o nosso Deus, não depende de ninguém, de ninguém. Ô glória! Que maravilha! Vamos ouvir o programa da família. E na sequência eu trago já para você também Profetiza com a dupla Vânia Ribeiro e Ivane Vieira. Debaixo da graça, um tempo de reflexão, aprendizado e crescimento. Ouça agora o pastor da família, pastor Josué Gonçalves. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e vem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amados, Deus está preocupado com o que está saindo da nossa boca. Deus está preocupado com o que está saindo da nossa boca. É impossível viver uma vida de vitória sem conhecer nada sobre o poder de influência das nossas palavras. Conta-nos que em uma certa cidade, 3 jovens foram orar no monte. E quando eles estavam orando no monte, no meio da oração resolveram parar para confessar o fraco de cada um para o outro. E de repente o primeiro disse assim: olha, o meu fraco é que eu não posso olhar para as meninas da igreja, que eu penso um monte de bobagem. O segundo disse: o meu fraco é pior do que o seu, porque eu não posso olhar para os rapazes da igreja. Eu tenho tendência homossexual, porque eu penso... E aí eu penso um monte de bobagem. Os dois disseram... O terceiro disse: olha, eu nem vou falar o meu fraco, porque o meu fraco é pior do que os dois juntos. Eu não vou falar o meu fraco. E os dois disseram: não. Então a gente não ora enquanto você não revelar qual é o seu fraco. Ele disse: olha, o meu fraco é pior do que os dois juntos, porque eu estou morrendo de vontade de descer lá embaixo e contar para todo mundo esta safadeza de vocês. O meu fraco está na língua. Desde o Éden até hoje, o nosso grande desafio continua sendo este: o uso disciplinado da língua. O uso disciplinado da língua. Qual foi a primeira coisa que você disse nesta manhã ao sair da cama? Sobre o que você tem conversado o dia inteiro? Se você gravasse durante uma semana tudo o que você diz, você iria entender porque as coisas nunca mudam. Nessa gravação você iria ouvir muitas dúvidas, descrenças, murmurações, resmungos, medo e declarações negativas.
Amados, a fala é um privilégio dos humanos. Por mais bonita que seja a arara, ela não fala, o leopardo não fala, o macaco não fala. Nenhuma outra criatura tem o privilégio que nós temos, o da fala. A fala é um dos dons mais poderosos que o ser humano possui. E como a maioria dos nossos dons pode ser usada de forma positiva ou negativa. Queridos, a primeira verdade sobre o poder de influência da língua é que a língua é a principal expressão da nossa personalidade. Quando você fala, você revela o que domina a sua vontade. Você revela os seus pensamentos, seu caráter. Você revela a sua maturidade e o estado da sua alma. Falar é se revelar. Dá para repetir comigo? Falar é se revelar. A segunda verdade é que, apesar de ser tão pequena, o poder de influência da língua não dá para dimensionar. É gigantesco, é grandioso. A Bíblia, para nos ajudar a compreender, usa algumas figuras de linguagem para falar desse poder de influência da língua. Tiago 3:4 diz: é como um pequeno leme do navio, falando do seu poder de governar, porque o leme governa o navio. Tiago 3:5 diz: é como uma pequena fagulha, que apesar de ser tão diminuta, é o suficiente para incendiar uma floresta. Uma pequena fagulha pode explodir um posto de gasolina. Assim é a língua. Tiago ainda diz que, apesar de ser tão pequeno, é um membro carregado de veneno que mata. Tiago 3, verso 4. Mas quando você lê Jó, capítulo 2, verso 21, a língua é comparada a um chicote, falando do seu poder de tortura, ou do poder de tortura da fala. Meu pai tinha uma frase que dizia assim, olha: cuidado com o que você fala, porque a sua língua pode ser o chicote das suas próprias nádegas. Cuidado com o que você fala, porque a língua pode ser usada como um chicote para torturar você mesmo. Salmo de número 45, verso 1, diz que a língua é como uma pena, falando do seu poder para marcar. Ainda Salmo 54:7 diz que a língua é comparada a uma navalha afiada, falando do seu poder de cortar relacionamentos, separando pessoas. Salmo 57:4 compara a língua como uma espada afiada, falando dela como arma de guerra a curta distância. Ainda em Jeremias capítulo 9, verso 8, a língua é comparada a uma flecha, falando dela como instrumento de guerra a longa distância. A terceira verdade sobre o poder de influência da língua está aqui, ó. De todos os membros do seu corpo, aquele que o diabo tem maior interesse é a sua língua. Eu vou repetir. De todos os membros do seu corpo, aquele que ele tem maior interesse, que o diabo tem maior interesse, é a sua língua. Na luta entre Deus, o diabo e Jó, o que mais o diabo queria de Jó era a sua língua. O diabo fez tudo o que lhe foi possível para ter o controle da língua de Jó, mas ele não conseguiu.
E por que que o diabo tem tanto interesse assim na nossa língua? Para promover a rebelião, porque ele é o pai de todas as rebeliões. A língua é uma influência muito maior quando usada para o mal do que quando usada para o bem. Por exemplo, se um pastor conhecido nacionalmente orar em uma cidade pequena por um canceroso, e o canceroso na hora for curado, esta notícia, para chegar em todos os estados do Brasil, vai demorar muito, a menos que sair no Jornal Nacional, no SBT Repórter, ou então nas rádios de grande audiência, e olha lá se alcança o Brasil. Mas se este pastor, conhecido nacionalmente, cometer um pecado moral, um adultério, é capaz de uma semana todas as igrejas do Brasil ficar sabendo que este homem pecou. Por quê? Porque a língua é uma influência muito maior quando usada para o mal do que quando usada para o bem. A quinta verdade sobre o poder de influência da língua está aqui, ó. Na língua está a nascente dos pecados sociais contra os relacionamentos, seja na empresa, na escola, na família ou na igreja. É na língua que está a origem dos pecados sociais contra os relacionamentos. E a Bíblia relaciona esses pecados. E a Bíblia lista estes pecados. Inclusive Paulo, em Gálatas capítulo 5, verso 20 e 21, chama estes pecados sociais de obras da carne. E eu gostaria de citar alguns aqui. Primeiro pecado que eu quero citar é o pecado de difamação. Amados, o que é difamar? São aqueles, ou os difamadores, são aqueles que são culpados por julgar os outros e espalhar críticas. E é interessante que desta palavra difamar, difamação, difamador, etimologicamente se originou 3 outras palavras: escândalo, armadilha e diabo. Escândalo, armadilha e diabo. Você sabia que quando ouvimos algo sobre outra pessoa, mesmo que não acreditemos, isso contamina o nosso espírito? Antes de sair de uma cidade a semana passada, uma senhora encontrou-se com a minha esposa depois do culto e disse para minha esposa algo que aconteceu na casa aonde ela trabalhava como empregada doméstica. Ela disse algo que aconteceu entre ela e o patrão. O patrão se comportou de forma indevida, apesar de não haver consumação de um fato, mas ela compartilhou com a minha esposa um comportamento errado do cidadão. Nós viajamos. Quando chegamos no aeroporto, e eu e a Rosê entramos no avião, quem que a gente encontra? O cidadão. Por incrível que pareça, o que aquela mulher disse para nós, mesmo não sendo talvez verdade, de repente não é verdade, mas o nosso espírito já estava contaminado. Porque ao olhar para o rapaz, lembramos do que foi dito e já não olhamos como tínhamos olhado da primeira vez quando almoçamos na casa dele. Veja como isso é perigoso. Judas escreveu no verso 8 da sua carta: ora,
estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Difamar significa tirar a boa fama. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: quantos aqui querem que toda a sua família esteja na presença de Deus, na casa de Deus, servindo a Deus? Diga amém. Amém. Que imagem da igreja você está passando para os seus filhos na hora do almoço? Você quer continuar ouvindo e assistindo reflexões como essa? Visite meu canal no YouTube, Josué Gonçalves, ou conheça o meu site, amofamilia.com.br. Mandar um bom dia para a minha querida sogra Rita Sobral da Guiana Francesa, né? Dando uma olhadinha aí no Face da Rádio Gospel. Bom dia, alegria. Então vamos viajar nessa onda, vamos! Jesus, 333 no lugar. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia, toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Vem sempre comigo, nas ondas do rádio, como é bom, sempre um amigo. Rádio Gospel, bom dia, alegria. Jesus em primeiro lugar. Em nossos corações, a qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será sua melhor companhia. Bom dia, alegria. Sintonia, nossa rádio será sua melhor companhia. Nossa rádio será sua melhor companhia. A primeira em seu coração. Bom dia, alegria. Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na rádio certa. Rádio Bom dia, alegria. Jesus em primeiro lugar. Seu trazendo para aqui para você ouvir, antes de finalizar o programa, profetiza com a dupla Vânia Ribeiro e Vânia Vieira. E na sequência você ouve uma das ilustrações do Reino de Deus, que traz como título O Homem Avarento.